vamos juntos celebrar a Jesus e fluir no rio de vida que existe nele. Amém? Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente bem maior que a do oceano, sem medo nenhum, maré que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Celebre Jesus. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando do amor de Deus com toda força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Então diga: rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Nós temos vida em Ti, Jesus. E declaramos vida sobre a nossa família, sobre a nossa cidade. Aleluia! Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio. 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 Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio. 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 Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que tempo maravilhoso nós tivemos nesse momento, adorando o Senhor, celebrando o nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra e toda glória. Como é bom poder fazer parte desse momento de celebrar o nosso Rei. E que é muita alegria no nosso coração, nós vamos dar continuidade nessa adoração através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido nesse tempo a viver contente, alegre em todas as circunstâncias da minha vida. E eu quero ler com vocês um segredo importantíssimo para nós, que está ali em Filipenses 4, capítulo 12, que diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Queridos, a palavra de Deus fala que em tudo nós devemos estar contentes, estar alegre em qualquer situação. Porque você pode declarar sobre a sua vida, no versículo seguinte, que tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós nos contentamos, quando nós entendemos que toda circunstância que nós passamos está no controle do Senhor, nós podemos declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Porque realmente o Senhor, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos deixado nos alegrar em todas as circunstâncias. Porque o Senhor, Ele não tem desamparado os seus filhos. E é essa fidelidade que nós devemos declarar em todo tempo e falar para o Senhor com gratidão no coração: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Ti, Jesus, porque o Senhor tem sustentado tudo na minha vida, porque tudo pertence ao Senhor. Então, nesse momento, você continue ofertando, entregando o seu dízimo na casa do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não tem te desamparado. O Senhor, Ele tem suprido as suas necessidades, porque nós temos confiado no Senhor o que é dele. E é por isso que o Senhor tem nos abençoado. Que nós, irmãos, em nome de Jesus, continuemos a entregar ao Senhor o que pertence a Ele, com alegria no coração, com contentamento. Então, faça o seu depósito, vai estar na descrição a conta, a agência bancária da igreja, para você fazer o seu depósito. Se você achar melhor, tem o Florisvaldo e o Fabinho que pode estar indo na sua casa receber esse dízimo para levar até o tabuão. Então continue, irmãos, mantendo esse compromisso, essa obediência nesse princípio que é tão poderoso no Senhor, amém? Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo tudo que você fizer e declaro que você prosperará, que nós prosperaremos em tudo que nós vamos fazer, porque em toda circunstância nós temos confiado no Senhor. E mais uma vez eu declaro sobre a minha e a sua vida: tudo posso naquele que me fortalece, Jesus, amém? Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Eu sei que hoje você que está aí assistindo o culto online, você ainda não teve a liberação, né, para estar indo para a igreja, mas a partir do mês de outubro você já poderá estar indo para a igreja, para o prédio. Então nós estamos lá neste momento no culto presencial e também temos esta oportunidade de estarmos online também trazendo a palavra do Senhor para você que está aí. Então seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre segredos. E que tipo de segredo? Os segredos da obediência. Existem segredos dentro da obediência, existem segredos para aqueles que obedecem a Deus e que obedecem à palavra de Deus e que obedecem às autoridades constituídas, que obedecem a seus pais. Há segredos de bênção sobre aqueles que obedecem. Então eu quero falar para vocês nesta noite sobre esses segredos. E a palavra que nós vamos ler está lá em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Fala assim: Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês.
Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é nosso Deus. Moisés, quando tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, ele dá algumas orientações, ele ensina algo muito profundo para aquele povo. E hoje não é diferente. Nós, como líderes, como pastores, nós ensinamos a palavra do Senhor. Nós estamos inculcando a palavra para que nós possamos ser abençoados por Deus. E interessante que hoje também nós estamos entrando numa terra nova, nós estamos num tempo novo, saindo de uma pandemia e já entrando num prédio novo, num lugar novo. Como eu preguei semana passada, eu falei do vinho novo. Então é um tempo de novidade de vida para nós. Mas nós estamos entrando nesta terra e vamos obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ordenar neste lugar. Tem propósito de Deus neste lugar para nós, tem um comando de Deus, tem algo que Deus quer falar nos nossos corações. O que é necessário é que a gente obedeça a voz e o comando do Senhor. Lá no verso 5, portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Então é assim, Moisés continua dando as instruções. Interessante aqui, quando ele fala assim, nos batentes das portas, então ali era a mezuzá, era algo assim que às vezes era feito de madeira, ou feita de ferro, ou feita até de vidro, era colocada na porta da casa. E ali ficava a palavra de Deus, que está lá em Deuteronômio, e ficava ali dentro da mezuzá, né? E quando saiu e quando entravam, eles beijavam a mezuzá, porque a mezuzá eles tinham tanto respeito, né, pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor era proteção para a vida deles. Então eles tinham tanto amor e tanta reverência pela palavra de Deus que eles beijavam a mezuzá. E então Moisés ensinou a verdade de Deus com sabedoria. E aí eu faço uma pergunta: será que nós temos ensinado os nossos filhos, os nossos netos, a respeitarem e obedecerem às leis do Senhor? E quais são as leis do Senhor? As leis do Senhor é a palavra de Deus. Ou basta que eu obedeça? Eu obedecendo, eu indo para a igreja, eu lendo a palavra, já tá bom. Mas e os meus netos? E os meus filhos? Eu ensinei os meus filhos desde que eles nasceram a obedecerem a palavra de Deus, sempre inculcando, sempre ensinando, e até adulto. E agora eles se casaram, agora eles têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Quando eu tiver meus netos, com certeza eu vou ensinar a palavra de Deus para os meus netos, até mais do que eu ensinei para os meus filhos, porque hoje eu tenho mais maturidade, hoje eu tenho mais conhecimento. Então, às vezes a gente pensa assim: eu não vou me importar, deixa eles. Não pode deixar. Nós temos que ensinar, a palavra do Senhor tem que ser
é uma verdade, eles têm que ter respeito pela palavra de Deus. E lá, quando Moisés sai do Egito, ele fala que nenhuma unha ficaria para trás. E é dessa forma que nós temos que pensar, que nenhum dos nossos ficarão para trás. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e os nossos netos. Moisés explica quais os motivos da honra e da obediência. Moisés não cansa de explicar para aquele povo, né, os motivos por que se deve obedecer à palavra do Senhor. Seu desejo era que a obediência do povo se baseasse em princípios espirituais e não apenas em opiniões pessoais. E queria também encorajar o povo a ter uma motivação correta. Então Moisés ensinava, porque ali é um povo tão numeroso que saiu do Egito e que ia entrar na terra prometida. Então Moisés, ele não queria que as pessoas tivessem suas próprias opiniões. Imagina um povo tão numeroso e se cada um tivesse uma opinião, como aconteceu, né? Imagina o que não aconteceu ali. Então, dentro de uma igreja, dentro de uma casa, quando nós ensinamos a palavra do Senhor, nós temos que entender que não é para ter opiniões, é para a gente analisar o que diz a palavra de Deus. A sua opinião diverge da palavra de Deus? Vamos analisar essas coisas. Como andam as minhas opiniões referente ao que Deus pensa? Deus deu as leis para edificar as pessoas individualmente, bem como a nação coletivamente. Às vezes a palavra vem no individual ou às vezes coletivamente, mas também no meio do coletivo, Deus está falando individualmente com alguém. Está falando com você essa palavra nesta noite? Comigo está falando muito comigo. A lei também tinha como propósito revelar a Deus e trazer o povo para perto dele, para que Israel fosse um povo santo e um reino de sacerdotes. Então, por que deve se obedecer a palavra? Porque nós somos reinos de sacerdotes e porque o Senhor quer a gente muito próximo dele. Por isso que nós temos que ter um propósito de conhecer a palavra do Senhor. É para ficar mais perto dele. Êxodo 19:5 fala assim: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Então, aqui está falando que o mundo inteiro é do Senhor. Todos os povos são do Senhor. Mas nós, quando nós cumprimos a palavra do Senhor, quando nós cumprimos com essa aliança que Deus fez com a gente, nós somos filhos de Deus. Nós somos aquele que o Senhor nos separou, aquele que o Senhor nos escolheu. Então o Senhor está falando, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Precisamos ser este povo escolhido por Deus, povo abençoado, povo que as bênçãos correm atrás da gente, porque obedecemos em tudo a sua palavra. Irmão, nós estamos no tempo em que as bênçãos têm que correr atrás de nós. E as bênçãos só correm atrás daqueles que obedecem, daqueles que são submissos à voz do Senhor. Aí sim nós vamos ter tantas bênçãos que vai sobejar nas nossas vidas. Vai ser como medida recalcada, sacudida e transbordante. Se isso não está acontecendo, irmãos, tem alguma coisa de errado. Há alguma falta de obediência em algum momento na palavra de Deus, que nós não estamos cumprindo, porque a palavra de Deus não falha. É fácil? Não é fácil obedecer a palavra na sua totalidade, mas é possível. É possível a gente obedecer. Vamos parar de questionamentos, vamos parar de achismo, vamos ver o que realmente a palavra fala a respeito de todas as coisas. Nós não podemos achar coisas, nós não podemos ter opiniões, nós precisamos saber literalmente o que a palavra fala a respeito das coisas. O tema-chave de Deuteronômio, de 6 e 7, é a motivação
para a obediência. Moisés está motivando o povo a obedecer, porque ele está falando que atrás da obediência vem bênção. Esses 2 capítulos respondem à pergunta: por que devemos obedecer à palavra de Deus em um mundo onde a maior parte das pessoas a ignora ou deliberadamente lhe desobedece? Moisés explicou alguns motivos fundamentais para a obediência. E então ele explica os motivos por que devemos obedecer, né? E aqui ele fala assim, que as pessoas, porque todas as pessoas, mas aí o mundo não obedece. E às vezes tem até gente sendo abençoada. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não sou qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Eu sou filho de Deus. O Fernandinho canta essa canção, né? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu sou filho de Deus. Amor pelo Senhor. Moisés já havia enfatizado várias vezes o amor de Deus por Israel. Se Israel obedecesse ao Senhor, conquistaria o inimigo, possuiria a terra, se multiplicaria na terra e gozaria uma vida longa com as bênçãos de Deus, que está lá em Deuteronômio 6, de 1 a 3. Se Israel obedecesse. Se nós obedecêssemos a palavra do Senhor na íntegra, nós íamos conquistar muitas coisas, nós íamos dar cabo do nosso inimigo, nós gozaríamos uma vida muito mais que excelente, uma vida muito mais abundante. Mas ainda é tempo, ainda é possível nós entrarmos debaixo dessa obediência. Deus apenas quer que o obedecemos? Não. Ele quer que nós o obedecemos para demonstrarmos nosso amor por Ele e também para nos abençoar. Deus quer que eu obedeça, mas tem um motivo por que Ele quer que eu obedeça, que você obedeça. Porque Ele quer que com a obediência nós venhamos demonstrar o nosso amor. Então, como é que demonstra amor por Deus? Através da obediência. E também seremos abençoados. Deus havia feito em sua graça promessas de bênção para Abraão, para Isaac e Jacó, que dava a Israel a escritura de propriedade da terra, mas só poderiam tomar posse e desfrutar dela se obedecessem ao Senhor. Então o Senhor está falando assim, olha, eu vou dar tudo o que vocês querem, eu vou dar algo mais que excelente para vocês, mas há uma determinação, vocês precisam me obedecer. Mas infelizmente, depois de viver na terra durante algum tempo, Israel tomou por certo suas bênçãos, desobedeceu a lei de Deus e teve de ser castigado por sua rebeldia. Primeiramente foram disciplinados na terra, conforme está escrito lá no livro de Juízes, e depois foram tirados da terra e levados para o cativeiro na Babilônia. E então Israel desfrutou das bênçãos, recebeu as bênçãos, prometeu para Deus que ia obedecer e depois não fez nada disso, não cumpriu com a sua parte. Você já viu isso, irmãos? Às vezes Deus abençoa um irmão, um servo de Deus, e de repente esse irmão evapora, você não vê mais ele. O que aconteceu com aquele irmão? Ele só queria as bênçãos do Senhor, mas obedecer a sua palavra ele não queria. Vamos falar de nós, né? Nós estamos falando do povo de Israel e nós somos o Israel de Deus. Os cristãos de hoje precisam ser lembrados de que todas as bênçãos a nós são concedidas em função da aliança eterna de Deus com o seu Filho, que está lá em Hebreus 13:20. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho, e é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Então, porque essa bênção está sobre as nossas vidas? É pela lei? Não, é pela cruz.
É pela morte de cruz do Senhor Jesus, aonde Ele venceu todas as coisas. Então, a partir dali, nós temos uma aliança com o Senhor. E a partir dali, nós precisamos obedecer a Deus e aí então teremos as bênçãos do Senhor. Não recebemos as bênçãos em razão daquilo que somos por nós mesmos, mas sim por causa daquilo que somos em Cristo. Precisamos obedecer a palavra de Deus, amar a Deus, adorá-lo e servi-lo. E isso é o maior privilégio que podemos ter. De modo que quando o Senhor ordena que amemos, está nos dando o que há de melhor. No entanto, nosso amor por Deus deve envolver todo o nosso interior, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então é um privilégio poder amar o Senhor. É um privilégio poder obedecer a sua palavra. Então o Senhor Jesus quer que nós o amemos. Lá no Salmo 103:1 fala assim: que eu te louve com todas as minhas forças. Uma consagração total ao Senhor. Se o nosso ser interior, se a nossa mente encontra-se totalmente nas mãos do Senhor e aberto à sua palavra, certamente obedeceremos a Ele em tudo. Então existe uma forma, né, irmãos, da gente obedecer ao Senhor. Precisamos nos entregar totalmente a Ele, precisamos nos consagrar a Ele. Quando ouvimos a palavra de Deus e a recebemos em nosso coração, então o Espírito Santo pode usar a verdade para transformar nosso ser interior. Deus escreve a palavra em nosso coração para que outros possam lê-la, né? O que é escrever a palavra no nosso coração? E as pessoas verem através da nossa conduta, através do nosso caráter, através das nossas ações. Para que possamos confiar em Cristo. A maneira como vivemos é importante, pois confirma aquilo que dizemos. Não posso contradizer em ações aquilo que eu digo. Falo uma coisa e faço outra. Creio na palavra, mas na hora de obedecer, não faço. Moisés admoestou os pais a falar da palavra de Deus em casa e passá-la aos filhos e a permitir que a palavra os guiasse. Cada ocupante da casa tocava o mezuzá em sinal de reverência sempre que passava pela porta. Era um sinal de que a casa devia ser um santuário para o Senhor, um lugar onde a palavra era amada, obedecida e ensinada. Eles, como eu já expliquei, né, eles entravam e saíam e beijavam a mezuzá. Não podemos deixar de admirar tamanho respeito pela palavra de Deus. A ênfase de Deuteronômio é sobre a obediência à palavra e que o povo de Deus deve fazer de seu lar um lugar onde Deus habita, onde as escrituras são honradas. Não se faz necessário transformar nossas casas numa capela, mas deveríamos ter versículos bíblicos espalhados nas paredes, na geladeira, ouvir canções em nossos celulares, coisas que nos representam como filho de Deus. Às vezes nós entramos na casa de um irmão e a gente não consegue nem identificar se aquele irmão é crente, porque às vezes a gente não vê nem mais a Bíblia, né? Porque agora a Bíblia é no celular. Mas nós deveríamos, irmãos, colocar um quadro, empunhar uma bandeira. Nós deveríamos colocar até versículos, né? Nas portas dos guarda-roupas, para os nossos filhos verem, nos quartos, nas portas. Deveria ser uma prática. Antigamente a gente fazia isso, mas a gente começa a deixar de praticar algumas coisas tão importantes e a gente acha que a gente deve voltar, né, ao primeiro amor. Esse é o primeiro amor, quando a gente quer mostrar para as pessoas, né? Às vezes eu mostro, às vezes não. O correto é mostrar que nós amamos a Deus e obedecemos a Ele através da nossa vida, das nossas ações, obediência à palavra, mas também tem coisas que nós deveríamos fazer. Às vezes alguém abre um celular, né, toca um celular, e é uma música que não tem nada a ver. E deveria ser um louvor, deveria. Mas cada um deve fazer aquilo que acha que está certo, né? Mas
No tempo de Moisés não era assim. A palavra estava em todos os lugares. Mas eu acho uma prática muito bacana. Eu acho muito bacana isso. Nós precisamos mostrar que pertencemos ao Senhor e que desejamos agradá-lo e obedecê-lo. O privilégio sempre vem acompanhado de responsabilidades. E a responsabilidade é de obedecer a Deus. Ao cultivar um coração reverente e submisso, teremos uma vontade obediente. Essa vontade vai nascer, vai ser tão tranquilo obedecer a Deus, não vai ser nenhum peso, não vai ser nenhum encargo. O primeiro motivo que Moisés citou para a obediência de Israel é o amor pelo Senhor. João 14,15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O segundo é a gratidão, pois demonstrar gratidão é uma das formas de expressar amor. Não devemos jamais nos esquecer do que o Senhor tem feito por nós. O terceiro motivo é a separação do pecado e a consagração ao Senhor, pois desejamos viver de acordo com tudo que Deus nos chamou para ser. Ele nos chamou para ser uma nação santa, um povo escolhido, um povo para glorificar o nome dele, e não poderemos cumprir nenhum desses chamados tão nobres se não nos separarmos daquilo que é perverso e nos apegarmos ao Senhor. Então, são segredos aqui: o amor, a gratidão e a separação do pecado. Nós não podemos esquecer do que Deus tem feito por nós, irmãos. Quantas coisas maravilhosas fez o Senhor por nós nesse tempo de confinamento. O Senhor não deixou faltar nada. E nós precisamos ser gratos a Ele. Precisamos amar Ele de todo o nosso coração. Precisamos obedecer a Sua palavra, porque obedecendo a Sua palavra nós estamos agradando a Deus demais. E é isso que Ele deseja. A geração mais velha não creu que a vitória era possível em Canaã, de modo que rebelou-se contra Deus e acabou morrendo no deserto. A nova geração, porém, não deveria ter encontrado dificuldade em crer nas promessas de Deus, depois de tudo que o Senhor havia feito por seu povo. Tantos milagres, o maná, a nuvem, a coluna de fogo, tantas curas, tantas coisas que Deus fez por aquele povo, mas muitos não puderam entrar na terra, porque não foram gratos ao Senhor, não obedeceram a sua palavra. E nós somos essa geração que temos visto tudo que o Senhor tem feito por nós. Vamos amá-lo de todo o nosso coração. Vamos obedecer a sua palavra. Vamos ter um coração grato. Vamos ter uma boa atitude. Vamos nos santificar. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Essa é a palavra que Deus tem para nós nesta noite. E eu quero dizer para aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, aqueles que estão afastados do Senhor e que estão nos ouvindo agora, que você possa voltar. Essa é a primeira obediência para você neste dia. Voltar para os caminhos do Senhor e entregar a sua vida a Ele, para que o mais Ele possa fazer, para que você possa ficar debaixo dessas bênçãos, para que você possa obedecer a Deus em todo o tempo e cumprir a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. E que nós, como igreja, podemos também ter essa obediência completa, ter uma boa atitude, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar nesta noite, abençoar sua casa, sua família, abençoar essa geração, seus filhos, seus netos, e que nós possamos ensinar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, e que você seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para contar mais uma parte da nossa história do livro Sem Palavras. Aqui é Tia Eliana com toda alegria para compartilhar com você essas histórias tão lindas. Se você está aqui de novo,
significa que você está gostando das histórias, não é? Então já dá o seu likezinho aí e aproveita para compartilhar com seus amigos. Quantos amigos, os seus primos, pessoas da escola que você conhece, que você sabe que precisa saber dessas verdades, que estão todas aqui na palavra de Deus, tá bom? Vamos começar? Hoje você está vendo aqui que o nosso cenário está todo verde. A tia Eliana também está até de camiseta verde. Agora, o que significa essa cor? Vamos nos lembrar? Olha aqui. Meus lápis de cores. Nós começamos com a cor amarela, porque essa cor simboliza o quê? As ruas de ouro. E esse lugar é maravilhoso porque lá é onde Deus está. Só que lá não entra o quê? O pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, que é luz, nós ficamos como se estivéssemos no escuro. E aí nós não temos a alegria de estar na presença de Deus. Só que Deus, ele é maravilhoso, é um pai de amor e ele teve um plano. Qual foi o plano de Deus? Ele mandou o seu filho, Jesus. E o que o vermelho nos lembra? O sangue de Cristo que foi derramado para perdão dos meus pecados e dos seus pecados. Que coisa linda! E quando nós recebemos este sangue, como é que nós ficamos? Limpinhos, branquinhos, sem nenhum pecado. E agora nós vamos completar com a cor verde. Mas o que essa cor verde simboliza? A cor que faltava era verde. Se você achava que era essa cor, parabéns, você acertou. Agora, o que o verde nos lembra? Olha aqui, nós temos algumas dicas. Tem aqui uma plantinha, né? Então, o verde, ele lembra as plantas, as flores, as árvores, as graminhas. Tudo aquilo que é verde simboliza vida, simboliza crescimento. Tem também as coisas verdes que são comidas, alface, couve, rúcula. Tem criança que quando vê um verdinho no prato já chama a mamãe. Mamãe, tira o verdinho. Só que o verdinho é vida, é saúde, é coisa boa. Nós precisamos nos alimentar de tudo isso. E quando você aceita Jesus, é como se você tivesse nascido. A tia Eliana, quando aceitou Jesus, quando eu levantei a minha mão e fiz aquela oração, como nós fizemos no vídeo passado, eu tinha 23 anos, eu já era adulta, mas para Deus eu era como um bebezinho. Então você ainda é pequeno, né? Não é mais bebê, mas ainda é pequeno. Só que para Deus é como se você fosse um bebezinho. Você quando disse, eu aceito Jesus, eu recebo ao Senhor como meu Salvador, você é como se estivesse nascendo naquele momento. E um recém-nascido, ele cresce, ele vai tomando o leitinho, ele começa a comer papinha, ele vai tomando o suquinho e ele vai o quê? Crescendo, assim como as plantas, como as flores. E quando uma árvore cresce, o que ela começa a dar? Ela começa a dar fruto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como dar frutos para Deus. Para você dar frutos para Deus, você precisa crescer. E esse crescimento como é? Você precisa aprender cada vez mais sobre Jesus. Porque quanto mais você aprende dele, mais força você tem para lutar contra o pecado. Mais força você tem para lutar contra as coisas ruins. Lembra, o que o Papai do Céu fez por nós? Ele nos purificou de todo o pecado através do sangue de Jesus. Mas teve um vídeo que eu falei para vocês que às vezes a gente acaba fazendo pecado, não é? Acho que foi lá na cor escura. Porque a gente não consegue. Às vezes você tá ali pensando, eu não vou brigar com meu irmão, eu não vou brigar. Mas tem um dia que você tá distraído e aí seu irmão vem e arranca o brinquedo de você e você briga com ele. Ou você já dá um tapa nele, ou você já dá um empurrão nele. Aí você lembra, ai, não era para eu ter feito isso. E agora?
Como é que eu vou fazer? Será que você volta a ficar na cor escura? Olha aqui, nós vamos ler na palavra o que é que nós precisamos fazer. Mas preste atenção, porque isso não é muito fácil. Vou abrir aqui a Bíblia na primeira carta de João. No vídeo passado nós lemos o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que fala sobre todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Agora, como filho de Deus, nós não podemos fazer coisa errada. Como é que uma pessoa vai olhar para você e vai falar, olha, o Nicolas mandou uma mensagem muito legal para a tia. O Nicolas, ele é filho de Deus, porque ele é obediente, ele vai à igreja. Olha que coisa linda. Então, nós precisamos ser exemplo, tá bom? E olha o que a palavra de Deus fala. Em primeira carta de João, então é 1 João, capítulo 1, versículo 19, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós fazemos algo errado, e a gente sabe, não é? A gente sabe quando fez alguma coisa errada. Às vezes a gente dá uma desculpa, às vezes a gente fala mentira. Nesses dias de pandemia, você está lá brincando na sala da mamãe, chuta a bola, bate no vaso e quebra. Aí você pega e fala para a mamãe que foi seu irmãozinho pequenininho, porque ele não sabe falar direito, porque ele é menorzinho. Ai, mamãe, ele esbarrou no vaso e ele que quebrou, e ele que leva a culpa. E você não leva o castigo ou a repreensão da mamãe. Isso é errado. Então, a gente sabe quando a gente faz alguma coisa errada. Agora, o que eu falei para você que é importante fazer, mas que não é fácil? Confessar. Chegar para a mamãe e falar assim, ai mamãe, fui eu que quebrei o seu vaso. Quando você falar a verdade, você vai ver que é muito mais fácil. Provavelmente ela vai ver que o seu coração está arrependido e ela nem vai te colocar de castigo. Eu falava isso para os meus filhos. Quando você fizer alguma coisa de errado, a mamãe quer ouvir de você. E muitas vezes, quando eles vinham falar que tinha feito algo de errado, a tia Eliana nem deixava de castigo e nem usava a nossa varinha. Mas voltando aqui, você precisa confessar. E aí você vai confessar para quem? Para Deus. Porque Ele vê tudo, né? Ele viu que você fez errado, Ele viu que você falou uma palavra feia, Ele viu que você desobedeceu, Ele está vendo tudo. Então, já que Ele está vendo tudo, vai lá no seu quarto, se ajoelha e fala para Ele, Papai do céu, me perdoa. Eu fiz isso e eu estou arrependido, mas tem que se arrepender. Porque não adianta falar assim, ai, papai do céu, eu bati no meu irmão, só que se ele vier me provocar de novo, eu vou bater de novo. Isso não vale, porque você não se arrependeu. Você tem que perceber o que você fez de errado e prometer se esforçar para não fazer de novo, ok? Para você poder crescer em Deus, você vai precisar fazer algumas coisas. Lembra dessa mãozinha aqui? Que nós falamos no vídeo passado, que Jesus nunca vai deixar a Eliana. Jesus nunca vai deixar a Eliana. E no dedinho você coloca o seu nome, tá bom? Ó, se a Lívia estiver assistindo, Lívia, Jesus nunca vai deixar a Lívia. Amém? Ele cuida de você como cuida de cada criança que está assistindo esse vídeo. Agora vamos ver a outra mãozinha aqui, olha aqui. Tá? Primeira coisa, nós vamos começar aqui, nós terminamos no dedinho, vamos começar aqui no dedinho. Então eu vou fazer aqui na minha mão, depois eu mostro essa mãozinha de novo, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer para crescer em Jesus, você vai orar. Tia Eliana, como é que eu vou orar? Os vídeos anteriores a esse, a tia Eliana falou sobre o tapetinho de oração, o que é orar com alvos. Orar é falar com Deus. E aí, nesse momento, você vai agradecer, você vai louvar, você vai confessar o seu pecado, aquilo que você fez de errado. Então, por isso é importante orar todos os dias.
ok? Você pode orar com a mamãe, pode orar na hora da refeição, você pode orar na hora de ir para a escola, mas é muito bom se você tirar um tempo e ir lá no seu quarto, pega o seu celular, põe um louvor, se ajoelha lá na beirada da sua cama e conversa com Deus. E vai ser incrível, porque a hora que você ficar quietinho, você vai ouvir Deus falar com você. Qual é a segunda coisa que nós temos que fazer? Ler a palavra. Tia Eliana, eu não sei ler ainda. Não tem problema. Você ouvindo as historinhas que a tia Eliana está contando aqui, são todas historinhas da palavra de Deus. Então é como se você estivesse lendo a Bíblia. Mas você pode pedir para a mamãe, para o papai, todos os dias na hora de dormir, ler pelo menos um versículo. Sabe um livro legal para você começar a ler na Bíblia? Porque ela é grandona, tem muita coisa. Pede para o papai começar a ler o livro de Marcos, tá bom? E aí cada dia você vai lendo um pouquinho e você vai conhecer ali, através do Evangelho de Marcos, a vida de Jesus. O terceiro ponto é obedecer. Porque quando você ora e você lê a palavra, você começa a obedecer. E aí sim vai mostrar que você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Você recebeu uma nova vida de Jesus. E qual é esse aqui? Esse aqui você vai falar aos outros. Tia, mas como é que eu vou falar aos outros? Simples, você pega os lápis de cor do seu estojo e você fala para eles cada uma das cores que a tia Eliana falou aqui, tá bom? E vai ter uma surpresa. No próximo vídeo vai ser uma surpresa muito legal que eu vou ensinar você algumas coisas, olha, muito joia. E você pega os seus lápis de cor e você fala para os seus amigos, você sabe o que significa essas cores? E aí você fala das ruas de ouro, você fala da escuridão, você fala do sangue de Jesus, da cor que nós ficamos limpinho e o que é frutificar. Então, com os lápis de cor, você vai conseguir falar para os seus amigos. Aí você já orou, leu a Bíblia, obedeceu, falou aos outros e aí você vai fazer o quê? Ir à igreja. Amém? Não pode deixar de ir à igreja. Tem igreja que tem a EBD, a Escola Bíblica Dominical, né? Tem igreja que tem só o culto dos adultos e o papai e a mamãe levam você e você vai lá na classinha. Tem igreja que tem o culto das crianças, tem a célula infantil. Então tem várias coisas que você pode participar para crescer em Deus. E uma coisa muito importante, lembra que eu falei da árvore, que ela dá fruto? Quando você consegue convidar um amigo e levar com você no culto, na célula, na escola bíblica, você está dando fruto para Deus. Esse amiguinho é um fruto que você deu para Deus. Então você cresceu, multiplicou e deu nova vida para um amigo também, tá bom? O que você está achando da história? Comenta aí embaixo. Tem crianças comentando e eu fico muito feliz quando eu vou lá no vídeo e vejo o que as crianças falaram. Já recebi sugestão. Aguardem, porque nós vamos ter alguns vídeos com algumas histórias e depois eu já vou começar a atender algumas sugestões, tá bom? Olha, um beijo grande para você. Compartilha esse vídeo assim como você compartilhou os outros, porque aí muitas crianças vão entender o plano da salvação, como chegar até Deus. Amém? Queridos, um beijo grande para você, Deus te abençoe e não deixa de continuar seguindo as nossas histórias.